Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 9, 18 ao 22. Certa vez, quando Jesus estava orando a sós, não tendo ninguém consigo, senão os discípulos, fez-lhes esta pergunta: Quem sou eu na opinião do povo? Responderam-lhe: João Batista. Para outros é Elias. Para outros ainda é um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus, porém, proibiu-lhes severamente que o dissessem a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu já dizia outro dia, quando refletimos os versículos anteriores, nós percebemos que o que dizem de Jesus, tanto o que os discípulos ouvem falar de Jesus, é a mesma coisa que chegava para Herodes também, que tinha curiosidade, que queria saber quem era Jesus. E aqui nesse trecho, o próprio Jesus pergunta aos discípulos para saber o que as pessoas estão achando que ele é. Então nós percebemos aí, se a gente vai adentrar um pouquinho na reflexão teológica, nós vamos perceber que toda a missão de Jesus, a realidade de Jesus, a pessoa de Jesus, ele tem elementos que também chegam a um ponto de um certo mistério, porque nós não conseguimos adentrar na totalidade de toda a revelação, de tudo que Deus se revelou em Jesus. A revelação foi plena, foi pública, e agora Jesus vai voltar a revelar-se no fim dos tempos, em algum momento da história, que nós não sabemos qual que é, né, que vai ser definitivo. Então isso a gente não compreende, a nossa inteligência não alcança tudo isso. Também como não alcança alguns elementos da geração de Jesus, do nascimento de Jesus, daquela realidade mística de Jesus ser totalmente homem e totalmente divino numa mesma pessoa. É impossível a nós ter uma compreensão total, profunda, exata, né? Que limite, que diga, não, entendi tudo, né? Então, tudo isso também é um mistério. E essa revelação pública também, Jesus faz essa pergunta para saber como que está o andamento, o que as pessoas estão assimilando. Da parte de Jesus, ele cumpre a sua missão de forma perfeita, né? De forma total, se doa plenamente. Mas nós chegamos aqui nesse texto num segundo mistério, porque aquilo que nós compreendemos, que as pessoas compreendiam de Jesus, que Jesus pergunta a respeito da compreensão da pessoa dele, e o que Jesus fala em seguida nos traz um segundo mistério, que é o mistério da vida humana, que compreende aí o mistério também da nossa existência e o mistério da dor e do sofrimento que passamos nessa vida, até o mistério da vida eterna. Então Jesus, como homem, ele fala-lhes, né? Pergunta: o que estão achando de mim? O que estão entendendo? Quem estão pensando que eu sou? Aí quando Pedro fala, né? O Cristo de Deus, eu compreendo, né? Em nome dos discípulos, em nome daqueles que dão seu assentimento de fé à palavra de Jesus, ao Evangelho, nós também compreendemos. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador, aquele que veio para nos resgatar do pecado. Mesmo assim, Jesus continua e coloca um outro elemento, que é a questão que ele diz: o Filho do Homem, eu vou sofrer, serei rejeitado por muitos, vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, vou ser morto e aí vou ressuscitar. Então quer dizer, esse texto na realidade traz uma profundeza e uma grandiosidade imensa para nós, porque ele nos coloca diante de todo o mistério da nossa existência, de uma forma biológica, histórica, antropológica. Nós temos muita coisa que o homem já estudando, já descobriu, já entende sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada terrena, sobre a nossa jornada humana. Mas quando nós vamos para um campo espiritual, teológico mesmo, aí nós encontramos novos horizontes, né? Se descortina uma realidade tão imensa, tão grande, que às vezes a gente nem para pensar, nem quer compreender,
não quer às vezes fazer um esforço mental e espiritual para compreender, ou para meditar, ou para adentrar, né? Uma experiência mistagógica, participar desse mistério. Nós não vamos entender esse mistério da nossa existência completamente, a não ser quando chegarmos, né, perto de Deus Pai, como o próprio São Paulo fala. Mas então que nós tenhamos um certo tempo com as nossas orações, com tudo aquilo que fazemos, para pelo menos participar desse mistério que o próprio Deus nos convida a participar, e Jesus com esse trecho também de hoje, o mistério da nossa existência humana, para reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador de todos nós. Deus abençoe você, um ótimo dia.